Olá, meu aluno! Estamos aqui para mais uma aula sobre a língua portuguesa. Falaremos hoje das orações reduzidas. Nós já estudamos as orações desenvolvidas. Começamos pelas coordenadas. Você lembra quando uma oração é classificada como coordenada? Quando a estrutura apresenta uma autonomia sintática e semântica para cada oração que constitui esse período. Radicalmente oposta é a subordinação. A subordinação é aquela que estabelece uma relação de dependência entre as orações que compõem um período. A subordinação, que é o ponto alto, ela se subdivide em 3 classificações: subordinação substantiva, adjetiva e adverbial. Faremos agora um mapeamento das orações subordinadas reduzidas. Quais poderão ser reduzidas? Em quais classificações essas se encaixarão? Logo após a base teórica, claro que chegarão eles, os exercícios. Exercícios de fixação, que tem por objetivo memorização dos conceitos. E os exercícios avançados, que têm por objetivo preparar você para as questões mais complexas, você encontrará lá nos concursos públicos. E aí, preparado? Não podemos esquecer que o preparo passa por um conjunto de itens. Primeiro, o local onde você escolheu para assistir a essa aula. É um local com boa iluminação, com uma certa ambiência de paz, o silêncio. Há ou não há? Meu aluno, nós sabemos que podemos estudar em locais com ruídos, mas se os ruídos forem muito fortes e vencerem, aí a sua atenção ficará prejudicada. Postura, nada de ficar muito despojado. O importante é que você mantenha a mesma postura erecta, física e mental. E isso faz diferença, sim. Claro que essa base teórica, ela é o primeiro chute na bola. É o seu primeiro passo para dominar a matéria escolhida por mim. Agora, não adianta ouvir a base teórica da professora Cláudia e se existirem dúvidas no meio do caminho. Eu preciso avançar ou preciso parar, Cláudia? Eu estava falando sobre isto. Não adianta ouvir a parte teórica, mas não parar quando a dúvida surgir. Faça isso porque você no final vai agradecer. Excesso de informações não administradas causa angústia, porque você olha para trás e observa que todo o tempo dedicado aos estudos não valeu. Esse tempo não valeu porque, no resumo, você muito pouco aprendeu. Então é importante que você, durante a minha explicação, não avance se primeiro não entendeu, mas entendeu de fato o posto. E a melhor forma de compreensão é você ter a capacidade de reprodução, de preferência pela paráfrase, falar tudo que eu falei da sua maneira. Mas cuidado, falar de uma maneira personalíssima não quer dizer falar diferente no que tange aos princípios. Não poderá mudar a mensagem, você poderá mudar a forma de apresentar a mensagem. Beleza? Vamos começar? Preparado? Meu aluno, período composto por subordinação é o ponto alto. Nós trabalharemos essa estrutura reduzida nos períodos subordinados, compostos por subordinação. E você lembra quando um período é composto por subordinação? Período composto por subordinação é aquele que contém orações sintaticamente dependentes. E por que elas estão dependentes? Porque elas precisam de uma outra para completar o sentido do período. Você não pode esquecer que período é o enunciado que obriga sentido completo. Não pode esquecer. Como também não pode esquecer que todo período tem de começar por letra maiúscula e terminar por um dos sinais. Ponto final, exclamação, interrogação ou reticências. Mas também não pode esquecer que todo período traz
obrigatoriamente um comando verbal. Esse comando verbal, ora aparece em forma de verbo simples, ora aparece em forma de locução verbal. Tranquilinho até aqui? E é esse período que é o nosso ambiente de estudo. O período, quando constituído por um único comando verbal, ele é classificado como período simples. Esse não nos interessa, porque período simples não é classificado. No máximo, você vai falar que o período é simples, uma oração absoluta, uma frase verbal. É o período composto que nos interessa, porque é no composto que você consegue avaliar essa relação de dependência. E quando essa surge, você descobre que está no período composto por subordinação. Se ela não surgir, se acontecer exatamente ao contrário, as orações sintaticamente independentes, autonomia semântica, você descobre também que está em período, mas num período coordenado, período onde uma oração é colocada ao lado da outra, sem hierarquia, sem uma principal ou uma subordinada. Elas são iguais, com valores equivalentes dentro de um período. Muito bem, Cláudia, já entendemos o período composto por subordinação. Legal, meu aluno, por subordinação, eu preciso que essas orações apresentem o quê? Dependência. Período composto por subordinação. No período composto por subordinação, há pelo menos uma oração principal, e é essa que está incompleta. É ela que vai convocar a presença de uma subordinada. Mas ela não convoca pelo simples fato de convocar. Ela convoca para se completar. Porque no momento que a principal está plena, o período está pleno também. Você lembra? Não existe período incompleto. Então, para ser período, eu preciso da completude semântica. Por esse motivo, que todo período composto por subordinação, ele deverá apresentar pelo menos uma oração principal. Esta é a mais importante. Essa realmente manda, ela manda a subordinada comparecer para integrar e produzir a completude. Ok, uma principal é obrigatória e, meu aluno, pelo menos uma subordinada também será obrigatória, porque é essa que chegará para completar a principal. Então, sempre haverá uma oração principal e uma subordinada dentro de um período composto por subordinação. Oração principal. Como reconhecê-la? Oração principal é aquela que apresenta um de seus termos desenvolvido sob forma de oração. Cláudia, não ficou claro. Calma, vai ficar. Primeiro, entenda a explicação. O que é uma oração principal? É aquela que apresenta um de seus termos desenvolvido sob forma de oração. Se esse termo é dela, é porque faz falta. Então, eu não posso retirar esse termo dela. E se eu retirar, o que acontece? Ela fica incompleta. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse termo saiu, ela ficou incompleta. Ela convoca esse termo, tem de voltar. Só que ele volta em forma de oração. E voltar em forma de oração é trazer o verbo como acompanhante. Observe no exemplo. Você descobrirá que estou dizendo a verdade. Você descobrirá que estou dizendo a verdade. Primeira pergunta: cadê o comando verbal? Não se estuda oração sem procurar pelo coração. Qual é o coração de uma oração? Verbo. É o verbo que bate e dá vida a uma oração. Então, se no seu enunciado apareceu orações, já prepare-se para ir à caça dos comandos verbais, que ora poderão aparecer em forma de verbos simples, ora em formas de locuções ou tempos compostos.
Você descobrirá. Primeiro comando verbal, descobrirá. Que estou dizendo a verdade. Segundo comando verbal, estou dizendo. Então, nós estamos com uma estrutura simples, descobrirá. Estamos com uma estrutura de locução. Estou dizendo é locução no gerúndio, uma vez que o verbo principal, que é o verbo dizer, encontra-se na forma nominal gerúndio. Perceba a desinência, NDO. Essa desinência é propriedade do gerúndio, dizendo, amando, escrevendo, estudando. Muito bem? Ok. Agora, divida o período. Você descobrirá, descobrirá isto, que estou dizendo a verdade. Nós já estudamos e você já sabe que o macete do isto representa um link, né? Um link para a chegada daquela conjunção integrante. Então, quando você consegue substituir a oração pelo demonstrativo isto, ou nisto, ou disto, você está com uma oração subordinada substantiva. Apareceu o quê? Apareceu conjunção integrante. Esse exemplo está desenvolvido. Ok? Muito bem. Mas se a conjunção está na segunda oração, qual é o nome da primeira? Você descobrirá. Quem descobre, descobre algo. Professora, a primeira oração está incompleta, porque ela traz o verbo descobrir, mas não traz o complemento do verbo descobrir. Exatamente. Quem descobre, descobre algo, e você já sabe que esse verbo é transitivo direto. Só que ao olhar para a oração principal, você descobrirá, você descobre que dentro dessa oração não há objeto direto. Logo, o nome dessa oração que apresenta essa incompletude, ela é principal. Volte para o conceito. Oração principal é aquela que apresenta um de seus termos desenvolvido sob forma de oração. Você percebeu? Você descobrirá. Descobrirá o quê? Isto que estou dizendo a verdade. O objeto direto apareceu em forma de oração, porque nele existe uma locução verbal. Nessa estrutura há uma locução verbal. Então, esta primeira oração, que não foi inaugurada por conectivo, que traz uma incompletude sintática, que convoca o subordinado, ela é chamada de principal. Ficou claro? Muito bem, meu aluno. Ela precisa daquela outra oração que funciona como o objeto direto em forma de oração. Se você entendeu bem a oração principal, não sentirá dificuldade para entender a subordinada. Quando que uma oração está subordinada, Cláudia? Oração subordinada é aquela que exerce uma função sintática em uma outra oração, que você já sabe que é a oração principal. Então, mais uma vez, você lembra que a principal está incompleta e convoca uma subordinada para completá-la? Olha lá, subordinada é aquela que exerce o papel dessa função sintática que vai dar completude a um questionamento feito pela oração principal. Então, exerce função sintática. Exemplo: você descobrirá que estou dizendo a verdade. Nós já vimos que você descobrirá é a nossa oração principal, por várias características. Não foi inaugurada por conectivo, traz verbo flexionado, apresenta incompletude sintática, automaticamente apresenta incompletude semântica e mais. Ela está reclamando complemento. Você descobrirá isto. Se eu conseguir trocar essa oração pelo demonstrativo isto, eu já sei que estou no quadrado das subordinadas substantivas, porque ainda há mais duas.
adjetivas e adverbiais. Mas esse recurso de troca pelo demonstrativo isto, esse recurso só aciona a substantiva. E aí, meu aluno, entra conhecimento prévio. As substantivas desempenham funções sintáticas próprias de substantivo. Nesse momento, quem descobre alguma coisa. Esta oração completa um verbo transitivo direto. E é por esse motivo que ela assume o papel de uma objetiva direta. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, desenvolvida. O motivo de estar desenvolvida? A simples presença da conjunção integrante que. E agora? Deu para lembrar? É muito importante que você tenha todas essas informações atualizadas, porque o tema de hoje são as reduzidas. E para nós girarmos bem com as reduzidas, você não pode chegar a essa aula ainda com dúvidas, né? Com relação às classificações e identificação ou identificações dessas orações. Classificação da oração quanto à estrutura. Vimos esta matéria em um determinado bloco, mas como falaremos de uma estrutura hoje, que são as reduzidas, nós vamos para uma retrospectiva. Quanto à estrutura, a oração subordinada pode apresentar-se como desenvolvida, reduzida e justaposta. São 3 possibilidades redacionais para as nossas orações subordinadas. Quando, Cláudia, ocorre uma desenvolvida, quais são as características? Primeira, vem introduzida por conectivo. Isso quer dizer que todas as orações desenvolvidas têm de ser inauguradas por conectivos. Se essa oração subordinada for substantiva, ela obrigará a presença da conjunção integrante, que, ou se, ou seus equivalentes. Se a oração subordinada for adjetiva, essa obrigará a presença do pronome relativo, que é o conectivo que introduz a subordinação adjetiva. Mas se a subordinação for adverbial, claro que nesse momento você acionará as conjunções adverbiais. Tem de haver conectivo sinalizando ao leitor que naquele momento começa a subordinação. Outra característica das desenvolvidas: os verbos aparecem flexionados nos tempos simples e compostos, do modo indicativo e do subjuntivo, ou ainda em locuções verbais. Então, os verbos estão em plena ação. Eles estão em movimento. Quero dizer, eles estão trabalhando dentro da dinâmica que eles podem atuar. Então, Cláudia, tenho de apresentar conectivo? Sim. Preciso flexionar esses verbos? Sim. Agora, olha o exemplo. Observe que amanhã se inicia. Observe é a nossa oração principal, que foi ligada à sua subordinada pela palavra que. Você concorda que podemos fazer essa brincadeira? Observe, observe isto. E eu traduzo esse isto com que amanhã se inicia. Isso faz com que nós caiamos em um que conjunção integrante. Essa oração é uma oração subordinada substantiva. Então, vi que ela saiu de casa. Vi isto, que ela saiu de casa. Esse que funciona mais uma vez como um conectivo, uma conjunção integrante. Observe e vi, orações principais. E as demais são iniciadas pela conjunção, são exemplos de orações desenvolvidas. O que eu preciso memorizar, Cláudia? Sempre apresentarão conectivos, sempre apresentarão verbos flexionados. Ok, vamos bater papo agora sobre a justaposição.
Quando uma oração está justaposta, não apresenta conectivo. Isso é diferente. Apareceu uma diferença quando comparamos a justaposta com a desenvolvida. Desenvolvida sempre com conectivo. Justaposta nunca com conectivo? Calma. Não apresenta conectivo, pronome relativo ou conjunção subordinativa, que identificam a oração subordinada. Mas essa justaposição poderá apresentar um outro conector, um pronome interrogativo, um advérbio interrogativo. Que não pode é apresentar os conectores oficiais, aqueles que, quando chegam, já anunciam a tipologia da subordinação. Então, não vale pronome relativo para as adjetivas, como não vale conjunções subordinativas nem para as substantivas, nem para as adverbiais. Ficou claro isso? Outra característica: os verbos aparecem flexionados em tempos simples ou compostos, do modo indicativo e do modo subjuntivo, e ainda em locuções verbais. Cláudia, essa segunda característica é igual à das orações desenvolvidas. Sim, já falamos sobre isto. Eu preciso que você memorize a diferença, mas que memorize também o ponto comum. A diferença de uma justaposta para a desenvolvida é a ausência dos conectores oficiais. Mas o ponto convergente é que esse verbo está livre para trabalhar e ele tem de trabalhar. Vamos para o exemplo? Observo, amanhã se inicia. Observo, isto, amanhã se inicia. Você observou que eu usei o macete do isto, mas não há na superfície textual o elemento conector. Não há conjunção. Isso faz de observo a minha oração principal e faz amanhã se inicia uma oração subordinada justaposta. Por que justaposta? Porque o verbo se inicia não está em forma nominal, está conjugado. Forma nominal, meu aluno, as desinências, elas cantam a pedra. Só há 3 formas nominais. Falaremos sobre isto no próximo slide. Beleza? Vamos para a última estrutura. E essa estrutura é o motivo dessa aula. Quando que uma oração subordinada apresenta-se reduzida? Muita calma, porque essa reduzida é muito acionada dentro de textos e se você não tomar cuidado, você pode não considerar essa mensagem oração, pela forma nominal do verbo. Primeira característica: não apresenta conectivo. Pronto, não apresenta conectivo próprio das orações. Quero dizer, pronome relativo e conjunção subordinativa, porque uma reduzida pode ser inaugurada por preposição, e preposição é um conector. Uma reduzida pode ser inaugurada por uma locução prepositiva, e locução prepositiva também é recurso coesivo. Então é muito importante você anotar tudo para não errar a matéria, mesmo já tendo assistido a aula. Reduzida não apresenta conectivo oficial que inaugura a tal tipologia oracional. Segunda informação muito relevante, é nela que você deve apostar todas as suas cartas. Os verbos aparecem nas formas nominais. Quais são elas? Infinitivo, gerúndio e particípio. Meu aluno, não há oração subordinada, reduzida, com verbo desenvolvido. Esse verbo tem de estar em formas nominais. E aí, vale memorizar a desinência. Qual é a desinência verbal do infinitivo? Melhor falando, qual é a desinência nominal? Porque o infinitivo está numa forma nominal. E aí você vai ter a resposta do R, porque esse infinitivo é impessoal. Qual é a desinência de gerúndio? NDO. E qual é a desinência de particípio? Pode ser o DO, pode ser o TO. E esse motivo de flexão, de variabilidade, é porque existem particípios regulares
e irregulares. Beleza? Então, já sabemos que o verbo da oração reduzida, ele tende a aparecer em uma dessas formas nominais. Observe o exemplo. Observo amanhã iniciar-se. Não pense que a oração é a mesma. Não pense que o período é igual, porque não é. Observo isto. A principal é a mesma? É. As características da principal são as mesmas? Sim. Não é introduzida por conectivo, está incompleta e convoca a completude, convoca a subordinação. Por que incompleta? Quem observa, observa algo. Observo isto. Ah, se eu usei o isto, eu já sei que eu estou com uma subordinação substantiva. Mas é uma substantiva desenvolvida? Não. Claro que não. Não foi inaugurado por conjunção integrante? Ok. É uma substantiva justaposta? Não. Por quê? Não adianta responder, não há presença de conector, porque aí você esbarrou num ponto convergente com a reduzida. Você vai ter de observar o verbo. Iniciar. Terminou ou não terminou pelo R? É uma forma nominal de infinitivo. E é por causa desta forma nominal que você não falará que essa substantiva está justaposta, porque ela não está. Ela está reduzida. Preste atenção, ausência de conectivo e presença de infinitivo. Vi a sair de casa. Quero dizer que eu vi essa pessoa sair de casa. Eu vi isto. Mais uma vez, a minha oração subordinada apresenta o verbo sair, e esse está no infinitivo. Eu não perco tempo. Quando o verbo apresenta-se em uma das formas nominais, 99,99999 é a estrutura reduzida de uma oração. Beleza, meu aluno? E aí? Você relembrou características estruturais das orações? Pois bem, agora foco na missão. Nós trabalharemos essa dinâmica parafrástica da transformação de uma oração desenvolvida em uma oração reduzida. E pode ocorrer também a contramão. A prova pode apresentar uma questão entregando para o aluno a oração reduzida e pedindo para ele marcar o equivalente desenvolvido. A banca pode elaborar a questão também pedindo o valor semântico dessa oração reduzida. E você no comum acerta quando você primeiro desenvolve. Vamos continuar o nosso trabalho. Classificação das orações subordinadas. As orações subordinadas, por desempenharem sempre uma função sintática em outra oração, que é a nossa principal, podem ter função equivalente a de um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Professora Cláudia, essas três classificações nós poderemos reduzir? Claro que sim. Haverá substantivas reduzidas, adjetivas reduzidas e adverbiais reduzidas. Claro que nem sempre todas poderão ser reduzidas, mas haverá pelo menos representantes para cada pacote. Assim, conforme a função que desempenhem para a oração principal, a oração subordinada se classificará em substantiva, adjetiva ou adverbial. E, por favor, não vá confundir isto. A oração será adverbial quando exercer a função de uma adjunta adverbial para a principal. A oração será adjetiva quando exercer a função de adjunta de nominal para a oração principal. E ela será substantiva quando exercer funções sintáticas para a oração principal. E aí, meu aluno, são muitas funções sintáticas. Substantivas. Quando exerce função própria de um substantivo. Lá vem elas. Quais são as funções?
sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal, aposto e agente da passiva. Essa última representação ainda não foi abraçada pela NGB. Ainda não consideram a agente da passiva oracional como uma classificação oficial, apesar do mundo do concurso público já ter aceito, mas ainda não há essa classificação como oficial. Essas funções todas poderão ser reduzidas. Esposa e filhos já esperavam que ele retornasse. Vamos dar mais uma leitura? Esposa e filhos já esperavam que ele retornasse. Já esperavam isto. Pronto, já sei que aquele que é uma conjunção integrante. Mas, Cláudia, qual função sintática foi acionada? Quem espera, espera algo. Então, o verbo esperar é transitivo direto. Ele está com seu objeto direto? Não, Cláudia. Quando eu olho para a oração principal, esposa e filhos já esperavam, eu não sei o que eles esperavam. Claro que não. Essa oração está incompleta. Ela vai precisar daquela outra oração para tornar o período completo. E aí sim, chega a objetiva direta. A subordinada, ela aparece em termo de oração. É um termo oracional que completa o sentido de algum vocábulo da oração principal. Ficou claro? Adjetiva, vamos relembrar porque precisaremos dela. Uma vez lembrada a adjetiva, você entende melhor a sua forma reduzida. Será adjetiva quando exercer função própria de um adjetivo, adjunta de nominal. Então, observe o exemplo. A televisão apresenta poucos programas que instruem. Você concorda? Programas os quais instruem, porque a televisão apresenta poucos programas, os programas. Por isso, os quais. Se eu conseguir trocar aquele que pelo equivalente qual, eu provo que esse que é pronome relativo tanto quanto o qual. Até aqui foi? Então, se eu conseguir marcar como conector um pronome relativo, essa oração subordinada só pode ser adjetiva. Mas, Cláudia, por que adjetiva? Porque exerce o papel de um adjetivo. Programas que instruem são programas instrutivos. A oração principal recebe a sua subordinada que desempenham uma função adjetivadora. Não são programas quaisquer, são programas instrutivos. E por último, vamos verificar as orações adverbiais? Adverbial, quando exerce função própria de advérbio. Função sintática, adjunto adverbial. Observe o exemplo. O caminhoneiro só pegará a estrada quando amanhecer. Fica claro para você que o momento que ele voltará para a estrada é o momento que o sol já se anunciou. Então, o caminhoneiro só pegará a estrada é a minha oração principal. Uma pessoa questiona: quando? Quando o caminhoneiro pegará a estrada? E uma outra pessoa responde: quando amanhecer. Então você percebe uma circunstância de tempo. Logo, é a nossa oração subordinada adverbial temporal. Ok? Muito bem, meu aluno, esse primeiro bloco foi dedicado a uma revisão, a uma retrospectiva do que eu vou precisar para caminhar nesse mundo das reduzidas. Você agora vai pausar a aula, preparar suas anotações e voltar com a certeza que as reduzidas já foram ganhas. Até daqui a pouquinho.